Boa tarde. Ah, penso que já estamos Hi, Professor na. Horatio. Just a second, please. I just want to acknowledge Professor Ricardo has joined us. Professor, would you like to say anything before we begin? Professor Ricardo? Yeah? Yes, I can hear you. Yes. Do you have translators or not? Sorry? Should I speak in English or Portuguese? Portuguese, please. It's fine. You have translators, no? Eh? You don't have a translator, I'll try my best. if necessary. Ok. Portanto, boa tarde a todos. Chamo-me Ricardo Queiroz e sou o coordenador do Projeto de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Queria desejar a todos boas-vindas, digamos assim, e desejar que esta formação, podemos chamar, corra bem e que se atinjam os objetivos. Portanto, é uma série de sessões durante vários dias em que, portanto, poderemos ter acesso à informação da Elsevier, portanto, que é uma editora com enorme reputação, com quem nós assinamos um contrato. Portanto, esta sessão de hoje tem a ver como conduzir investigação científica, como vocês podem ler. É uma, digamos, uma sessão super importante, porque nós temos visto, nós, PDCT, que financiamos, portanto, projetos de investigação científica, temos visto digamos, muitos investigadores e muitos até professores universitários que, pelos vistos, não sabem bem o que é investigação científica. E, portanto, quando uma pessoa não sabe bem o que é investigação científica, não sabe concorrer a financiamento, porque, por vezes, escrevem projetos que são técnicos, projetos que parecem objetivos de um ministério, em vez de um projeto com objetivos de investigação científica. Portanto, estas 4 ou 5, se não me engano, são 5 sessões, foram escolhidas para que se possa, então, minimizar as falhas que temos visto nas candidaturas que temos recebido. Portanto, por um lado, as pessoas não sabem o que é investigação científica e, portanto, não sabem preparar projetos de investigação científica. Por outro lado, a publicação, portanto, muita gente pensa que é preciso pagar, não conhecem os vários modelos de negócio ao nível da publicação científica, não sabem como escolher uma revista científica, uma revista de alto fator de impacto e, portanto, outros não sabem como escrever um artigo científico. Portanto, esta sessão será online, este conjunto, digamos, será online, mas nós gostaria de informar que estamos a preparar também uma sessão presencial e informaremos quando chegar o momento. Claro que vai ser misto, porque há sempre alguns professores e alguns investigadores que estão noutras províncias e, portanto, pretendemos que seja um evento misto, online e presencial. E, portanto, desejo a todos mais uma vez uma boa sessão e que todos nós possamos aprender mais e melhor. Obrigado. So, Dhanashree, over to you. Thank you, Professor Ricardo. I kind of
tried to follow what you said, so I appreciate you introducing the session to the attendees. I'm going to hand over to our presenter, Professor Horatio. You're on mute. Hello, I'm not on mute. Yes, now we can hear you. Hi. Now we can hear you. Okay, so I just wanted to thank Professor Ricardo for the welcome and introduction to the session and series. And I will hand over to our presenter, Elsevier Ambassador, Professor Horatio. Thank you, Dona Shah. E muito obrigado, então, à introdução feita pelo professor Ricardo, e vou de imediato, então, iniciar a nossa sessão. Espero que todos estejam a ouvir. Se estão, podem, então, colocar uma mensagem no chat a dizer que sim, para eu poder, então, iniciar. E também espero que estejam a ver os meus slides, que já vou, então, colocar em modo de apresentação. Preciso só instantinhos para organizar aqui. Pronto, então a nossa sessão de hoje, portanto, é uma série de sessões, que são 5, iniciam hoje, dia 6 e segunda-feira, e vão até a sexta-feira, e então iremos, nessas sessões, eu, como já apresentado, Horácio Zimba, portanto, sou embaixador aqui da Elsevier, e trabalhando com Elsevier já há algum tempo, e, portanto, vou fazer essas apresentações hoje. E a série de sessões que nós vamos estar, então, a trabalhar, portanto, são estas que estão aqui, começando por hoje. Por que realizar investigação científica? Portanto, o tópico que iremos abordar hoje, um tópico que, em princípio, provavelmente muitos de nós aqui já tivemos em outros momentos da nossa formação, então será uma espécie de update ou refrescamento daquilo que nós já temos como conhecimento sobre como conduzir ou como realizar uma investigação científica. Portanto, amanhã, então, teremos um tópico específico, é a seleção de tópico de investigação, e depois, na quarta-feira, a seleção de uma revista para publicar, e no dia 9, então, então vamos pesquisar, portanto, encontrando e analisando publicações científicas de interesse, portanto, utilizando as bases de dados, que são ferramentas disponibilizadas pela própria Elsevier. E no último dia, então, iremos ver o tópico sobre como escrever, então, um artigo científico. Só para eu confirmar, alguma coisa não correu bem aqui, só um instante para verificar se estamos... Quero ver os... Eu tinha perguntado se estavam a ouvir e também se estavam a ver a minha tela, por isso que eu baixei aqui agora a tela para verificar isso, porque não conseguia, então, ver. Mas vamos dar continuidade à nossa sessão. Não consigo ver? Não, mas está Consegue? tudo, nós conseguimos ouvir e ver. Posso, ok, muito obrigado. Então, eu vou voltar aos slides. Provavelmente alguns colegas têm alguma dificuldade. Pronto, eu como dizia, a sessão de hoje, então, é sobre por que realizar investigação científica. E eu dizia que
muitos de nós acho que já devem ter alguma base sobre isto, então não haverá aqui nada de novo, poderemos então refrescar, portanto, sobre quais são os passos que nos fazem chegar então à investigação científica. Portanto, este aqui será o meu roteiro 2. Começaremos mesmo por definir o que é investigação, as razões por que fazemos a investigação e o que acontece se não fazermos a investigação científica, e a quem interessa a investigação científica, o próprio processo de investigação e como usar os produtos e soluções deles enviam no processo de investigação científica. Portanto, essa é a parte final aqui, o tópico 6 provavelmente seja o mais importante, porque, como foi dito, portanto, o Ministério assinou um contrato com eles envia para disponibilizar, então, bases de dados com conteúdos científicos que são, então, matéria-prima para a realização da investigação. Portanto, o que é investigação científica? Eu trago aqui 2 definições que também já devem os conhecer, apenas só para termos o mesmo entendimento. E aqui podemos olhar para a primeira definição, que é um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Portanto, toda investigação científica, em princípio, visa responder a alguma questão ou algum problema que surge no meio social, ou, portanto, um fenômeno social, que também pode ser um fenômeno que portanto, preocupa o investigador ou a sociedade como tal. Então, vamos recorrer à investigação para encontrar respostas a estes problemas. Portanto, e a segunda definição, que eu retirei do livro do Richard Botti, que é um investigador do Ghana, portanto, a pesquisa é qualquer investigação sobre um determinado tópico ou fenômeno social, empresarial. Portanto, aqui vamos focar nessa segunda definição. Qualquer investigação, mas qualquer investigação poderá ser científica ou não. Portanto, nem toda investigação ela é científica. Então, temos que começar a olhar para este aspecto. Portanto, existe a investigação que nós provavelmente podemos fazer sem utilizar, digamos, princípios e metodologias científicas. E esta investigação não vai nos levar a um conhecimento científico. Portanto, para dizer de que a investigação científica, na verdade, ela é regida por princípios e métodos científicos. Portanto, toda a investigação científica, portanto, ela vai ser regida, portanto, por princípios e métodos científicos. O que é isso de princípios? Portanto, aqui estamos com mais de 100 pessoas participando. Imagino que também são de diferentes áreas científicas, o que significa que cada área científica também vai ter os seus princípios e métodos que são consagrados, portanto, são aceitos como aqueles que, ao se basear neles, nós iremos produzir algum conhecimento científico. Portanto, a investigação, quando ela não utiliza estes princípios e métodos científicos, então ela não produz o conhecimento científico. Portanto, aqui é o mais importante. Portanto, na academia, nós, quando vamos produzir o conhecimento, vamos usar, então, a investigação e que, ao utilizar a investigação, portanto, para encontrar respostas sobre um determinado fenômeno social ou empresarial, vamos usar, então, os princípios e métodos científicos para chegar, então, às respostas às questões ou problemas que são colocados nesses fenômenos sociais ou empresariais. E, portanto, para conduzir a investigação científica, logicamente, usamos diferentes recursos acadêmicos, científicos, confiáveis e consagrados, portanto, que são aqueles que vão nos permitir, então, a trilhar este caminho de forma sistemática e organizada para chegarmos, então,
ao produto final. Portanto, ao se basear nesses princípios científicos, portanto, a investigação científica também tende a ser sistemática e bastante organizada. Portanto, é preciso ter isto em conta. Portanto, quando nós vamos realizar alguma investigação científica, significa que nós vamos ter que seguir alguma sistemática e com alguma organização que nos permite, então, que o conhecimento produzido com base em investigação possa ser reproduzível, portanto, haver a possibilidade de replicação do mesmo método para se chegar ao mesmo resultado, se pretender. Então, a investigação, na verdade, ela já foi dita aqui, portanto, é uma maneira organizada e sistemática de busca ou descoberta de respostas para as perguntas que são colocadas no nosso meio. Portanto, nós mesmos podemos ter uma inquietação, portanto, uma questão que queremos encontrar respostas. E se vamos usar a investigação científica, então teremos que encontrar a forma organizada e sistemática de buscar, portanto, as respostas ou descobrir as respostas sobre esta pergunta. Portanto, aqui estão alguns elementos que nos permitem perceber o que é que significa ser sistemático na investigação, ser organizado, o que é descoberta de resposta. Portanto, sistemática porque há um conjunto de procedimentos e princípios científicos que um investigador deve utilizar ou precisará seguir para chegar a algum resultado confiável e preciso. Portanto, como eu dizia, estamos aqui com um número expressivo de participantes, e cada um provavelmente de uma disciplina científica, e cada disciplina científica ela define os princípios de como é que deve-se então levar a cabo um processo de investigação. Portanto, aqueles que são princípios da área, por exemplo, de sociologia, antropologia, podem ser diferentes dos princípios definidos na área de economia, nas engenharias e por aí vai. Então, para cada disciplina, nós iremos ter princípios científicos, que são aqueles que nós temos que ter em mente sempre que desenhamos algum projeto de investigação ou quando buscamos, então, realizar um processo de investigação naquela área. Portanto, existe ali uma estrutura de métodos também que são consagrados naquela disciplina. Portanto, é preciso religiosamente, então, nós seguirmos estes princípios, portanto, esses procedimentos, essas estruturas ou métodos que são definidos e consagrados para, então, a busca do conhecimento numa determinada área científica. Descoberta de respostas. Portanto, como dissemos antes, portanto, nós aqui, quando fazemos uma investigação científica, nós sempre partiremos de alguma questão. Então, se não há uma questão, dificilmente nós iremos chegar a uma descoberta científica. Portanto, para nós podermos, então, realizar a investigação científica, nós iremos partir de uma pergunta ou uma série de perguntas. E que, às vezes, quando nós realizamos esse processo de investigação, inclusive podemos chegar a uma resposta àquela nossa questão que não é necessariamente a positiva, ou seja, a resposta pode ser um não, mas mesmo assim essa resposta negativa ela deve ser considerada como sendo uma resposta científica. Depois poderíamos ver nas outras sessões, portanto, existem inclusive revistas científicas que estão especializadas em publicar os chamados resultados negativos. Então, nós partimos de uma pergunta em que, ao fazer, então, todo o processo de coleta de dados e análise de dados, chegamos a uma resposta que não é positiva em relação à que nós esperávamos. Então, essa para que os próximos que venham a fazer o mesmo estudo já saibam que já existem outros estudos que usaram os mesmos princípios, as mesmas metodologias e chegaram a uma resposta
desta natureza, então é importante que também essas pesquisas que geram respostas negativas sejam publicadas, ok? Porque a ideia, na verdade, aqui da investigação, investigação científica, nós devemos saber de que é uma criação de conhecimento que ela vai alimentar as futuras pesquisas, e este aqui é um ciclo, então, vicioso, em que nós, para criarmos um conhecimento hoje, precisamos nos basear do que já existe. Portanto, quando se diz aqui descoberta de respostas, portanto, as respostas ela podem depender daquilo que já foi, então, produzido como espólio de conhecimento, que nos permite, então, ter uma percepção para chegar a uma resposta que pode estar a alterar aquilo que é o conhecimento no estado atual. Então, o mais importante aqui é que as descobertas das respostas, elas dependem, na verdade, das perguntas que são, então, definidas para nortear uma investigação científica. Por isso mesmo, as perguntas ou questões são centrais para qualquer pesquisa. Se não existe uma pergunta, aí vem a pergunta seguinte: como é que nós iremos iniciar a investigação? Se nós não sabemos o que é que nós queremos realmente buscar resposta para, como é que nós iremos chegar a alguma resposta? Então, sem uma pergunta ou uma questão sobre algum tópico que tenha sido levantado, não é possível também chegar a um resultado que é cientificamente aceite. Então, toda a investigação científica, ela depende de como é que nós selecionamos o tópico, e que para aquele tópico deveremos, então, definir a questão ou as questões relacionadas, e, a partir daí, iniciarmos todo um processo de investigação. Portanto, a investigação tem foco em questões relevantes, muito importante isso. Portanto, as questões também não devem ser quaisquer questões. Portanto, se é uma questão que a priori já foi respondida por pesquisa anterior, então essa já não faz sentido realizarmos uma nova investigação. Então, quando nós vamos definir o tópico de pesquisa e depois a questão de pesquisa, esta questão de pesquisa deve ser relevante e atual. E não pode ser uma questão que já tenha um espólio de conhecimento sobre, ou seja, que já exista respostas suficientes para aquela questão. Porque assim nós não estaríamos a realizar nenhuma investigação científica, apenas estaríamos provavelmente a fazer uma revisão do que já foi publicado sobre aquele assunto. Então, é importante termos isto em mente. Portanto, as questões que colocamos, elas devem ser relevantes para aquele domínio científico, porque para cada domínio científico nós podemos, a mesma questão olhada, portanto, vista por perspectiva de área científica, ela pode ter, inclusive, respostas diferentes. Ok? Por exemplo, se eu digo, vamos analisar aqui o impacto das mudanças climáticas, ok? São tópicos recentes que interessam a todas as comunidades e sociedades hoje em dia, e inclusive interessam provavelmente diferentes domínios de conhecimento. Então, vista este tópico do lado provavelmente dos ambientalistas, pode ter respostas diferentes quando vista, por exemplo, por economistas, ou quando vista por agrônomos, ou quando vista por pessoal da área de engenharia civil. Então, poderemos ter respostas diferentes à mesma questão. Portanto, ela é relevante e para cada domínio, numa certa perspectiva. Portanto, é preciso, e aí depois, quando nós formos a ver as outras etapas, portanto, do processo de pesquisa, iremos entender como cada uma dessas
áreas, portanto, depois vai trabalhar para que, então, aquele tópico seja delimitado dentro daquela área e depois possa-se, então, iniciar todo um processo de desenho da própria investigação para que vai chegar, então, a coleta de dados, depois a análise dos mesmos dados, depois as conclusões que chegaremos daqueles dados e vai, então, até a publicação. Portanto, para cada uma dessas áreas que eu indiquei aqui, o desenho do estudo pode ser diferente, o tipo de dados a coletar também pode ser diferente, as análises que vão ser feitas também serão diferentes, então chegaremos a respostas diferentes, mas a pergunta que foi feita pode ser semelhante, mas vista em diferentes perspectivas, ângulos ou domínios científicos. Pronto, eu vou caminhando, não sei se conseguem interromper para falar ou não, ou só conseguem mesmo fazer o chat. Se houver alguma questão que queiram colocar, poderíamos ir dialogando para não ser um monólogo aqui. A ideia não é eu estar aqui apenas a falar e até o fim da nossa sessão, mas poderemos então trocar impressões onde for necessário. Portanto, não sei se estão com a permissão para usar o microfone, que seria a forma mais rápida de eu perceber se há alguma questão, ou se não for, então, somente no final é que eu vou poder ver, então, as questões colocadas no chat e poderemos, então, aquelas que forem possíveis, esclarecer ou vamos encontrar formas de fazer, então, este diálogo. Então, eu partiria para o nosso segundo tópico aqui. Se não houver nenhuma questão até agora, acredito que não, porque é apenas um refreshment para nós termos o mesmo portanto, alinhamento daquilo que serão as próximas sessões principalmente. Portanto, razões para realizar a investigação científica. Por que é que nós realmente fazemos a investigação científica? Eu tinha colocado desta maneira, que era mesmo para perguntar primeiro aos colegas por que é que nós realizamos a investigação científica. Eu gostava de ouvir algum feedback antes de começar, antes de avançar. Então, provavelmente poderiam escrever lá no chat porque que vocês pensam, porque que nós realizamos a investigação científica. Pode ser? Eu vou interromper um pouco aqui para verificar se tem alguma opinião para depois avançar. Hi, Professor Ratio, are you there? Yes. I'm trying to see some feedback here. Okay. Ok, já vi ali um feedback, vamos então avançar. Nossa. Apenas para alertar o professor Horácio que, além do que está escrito no chat, também Sim. tem a parte de perguntas e respostas, né? Q&A. Sim, vou verificar lá também.
Pronto, olhando para o que está tanto no chat e como no Q&A, percebo que sim, o feedback está próximo do que eu tenho no slide, que até já está visível aqui. Portanto, realizamos a investigação para portanto, aprofundar o conhecimento. Portanto, a investigação sempre parte do pressuposto da existência de um problema e realizamos com a finalidade de produzir conhecimento, dando respostas às diversas situações ou fenômenos. Portanto, pronto, vou então fazer, vou voltar aqui ao meu slide para continuarmos. Sim, fazemos investigação científica para descobrir, explorar, entender, descrever, explicar ou prever, criar fenômenos sociais ou científicos. Portanto, tudo que foi colocado pelos colegas está dentro do que está aqui também. Vou colocar outros. Portanto, a investigação científica, na verdade, ela nos permite descobrir novos conhecimentos, partindo do que já foi desenvolvido, portanto, porque nós iremos sempre partir de alguma pergunta, então, quando fazemos a pergunta, depois iremos fazer uma revisão da literatura para verificar se na literatura já não tem nada escrito sobre isto, ou não tem um conhecimento produzido sobre aquilo. Da qual maneira, se nós não sabíamos, vamos descobrir a existência desse conhecimento. Se eles não existem, então nós iremos iniciar todo o processo de descobrir as novas respostas sobre aquele problema. Portanto, a descoberta aqui ou a exploração pode ser vista em ambas as partes. Aquela em que eu vou descobrir o que realmente já existe na massa documental, científica já publicada, se existe alguma resposta para o meu problema, porque se existir alguma resposta ao meu problema, deixa de ser um problema ou uma pergunta científica relevante. Portanto, eu tenho que readaptar, então, o meu projeto, ou seja, iremos ver isso quando a gente estiver a falar do processo de investigação. Portanto, com base na investigação científica, nós vamos poder descobrir, explorar, entender e descrever tantos fenômenos sociais ou científicos, assim como podemos explicar ou prever, tanto aqui, quando realmente não há nada sobre aquele problema específico, nós podemos, então, prever ou criar novos, então, fenômenos ou novos conhecimentos sobre aqueles fenômenos sociais ou científicos. Portanto, é para isso que nós fazemos, então, a investigação. E exatamente por isso, nós vamos dizer que a investigação científica, portanto, é um processo evolutivo de descoberta e, ao mesmo tempo, é evolutivo de criação de novos conhecimentos. Ok? Então, o que se quer dizer é que o conhecimento científico, ele é produzido de uma forma evolutiva. Portanto, o conhecimento científico alimenta o próprio processo de produção de novos conhecimentos científicos. E à medida que vamos, então, fazendo este processo, nós vamos fazendo um acúmulo, então, de conhecimento sobre um determinado fenômeno social. É daí que se diz, quando este fenômeno social já está bastante, digamos, pesquisado, significa que também vai estar no nível de conhecimento que deixa de haver necessidade de novas pesquisas sobre aquele mesmo fenômeno. Aí a pergunta, se surgir sobre aquele mesmo fenômeno, já deixa de ser relevante. Então, não há necessidade de voltar a fazer uma investigação sobre aquele fenômeno, porque ele já temos um conhecimento mais do que suficiente para perceber este fenômeno, a menos que neste conhecimento que exista, ainda possamos encontrar algumas lacunas científicas
metodológicas ou teóricas que precisam de mais esclarecimentos para, então, que o conhecimento sobre aquele determinado fenômeno seja, então, considerado como já maduro, portanto, a maturação da investigação numa determinada área científica, portanto, atinge-se quando se esgotam todas as questões e respostas sobre o mesmo fenômeno. Vamos ver. E o terceiro, então, subtópico de hoje é a quem interessa. Não, o que acontece se não realizamos investigação científica? Portanto, isto é muito interessante, porque se nós não realizamos investigação científica, então, muitas das vezes, estaremos predisposto a aceitar tudo sem questionar. Ou seja, se uma autoridade, digamos, comunitária, da comunidade, diz algo, aquele algo passa a ser visto como a grande verdade naquela comunidade, mas o que ele disse não é baseado em conhecimento científico, pode ser baseado apenas em uma experiência do passado, porque sempre foi sendo feito daquela maneira, então se chegou à conclusão de que devia ser daquela forma. Então, existem esses tipos de conhecimentos ou fontes de conhecimento que estão aqui. Portanto, o conhecimento de autoridade, tradicional, senso comum, distorções ou mitos da mídia, experiência pessoal. Quando não realizamos investigação, corremos este risco de receber uma informação cuja sua construção tem como base estas fontes, e nós vamos usar aquela informação como se fosse uma informação produzida com princípios científicos. Portanto, há este risco de nós fazermos isto. Portanto, não se disse também de que o conhecimento que vem por estas vias, ela, em algum momento, não possa passar a ser também um conhecimento científico. É provável que sim. Se, por exemplo, principalmente as áreas das ciências sociais que estudam comportamentos, hábitos que podem, então, de alguma maneira, utilizar-se de algum princípio metodológico da área de sociologia ou antropologia para transformar aqueles conhecimentos tradicionais, ou de senso comum, ou mitos, em conhecimento científico. Portanto, será necessário, primeiro, desenhar uma metodologia que me permita colher estes dados que vêm das diferentes fontes de informação não científica e depois sistematizar e, a partir daí, interpretar esses dados e depois formar um conhecimento científico. É possível chegar aí, mas se não for dessa maneira, então, estaremos a utilizar, então, um conhecimento que não é necessariamente científico. Portanto, é o risco que se corre muitas das vezes por não se saber diferenciar, então, o que é conhecimento científico e o que é conhecimento vinda de outras fontes, portanto, de produção ou percepção do mesmo. Portanto, conforme eu vinha dizendo aqui, o meu último burto diz isso. Em algumas áreas científicas, a maior parte, portanto, do conhecimento acaba, portanto, quer dizer, não é isso que eu quero dizer. Muitas das vezes nós, enquanto pessoas que estamos dentro de alguma comunidade ou sociedade, estaremos sempre expostos a este conhecimento, e nós acabamos aprendendo este conhecimento, e em algum momento esquecemos de que nós fomos então aprendendo isso com base em experiência dos nossos pais, dos avós, que foram passando
esta informação para as gerações e julgamos que é algo que foi produzido com princípios científicos. Portanto, é este o risco que nós corremos, por estarmos dentro daquela comunidade em que aquele conhecimento ele foi sendo transferido de uma geração a outra e chega-se a algum momento que pensa-se que, pronto, deve ser algo que tenha base em princípios científicos, enquanto que não. Portanto, aqui são alguns, portanto, o detalhamento daquelas fontes de informação ou conhecimento científico. Portanto, como já havia comentado, para este primeiro caso, autoridade significa aceitar algo como verdadeiro ou falso porque vem de uma pessoa com alguma autoridade. Se o seu chefe chega e diz, deve fazer isto e pronto, portanto, algum funcionário é provável que aceita aquela ordem sem questionar ao gestor, porque ele é a autoridade superior. Vai fazer, mesmo sabendo que provavelmente estará a fazer, mas que não é o correto, porque existem, pode até já ter algum conhecimento sobre a forma como deveria isso acontecer, mas pronto, como a autoridade mandou, então ele acaba aceitando. Tradição é o que o que eu falei há bocado também, é que pode ser um conhecimento que é passado de geração a geração e muitas das vezes nesse tipo de conhecimento também podemos ter um conhecimento que ao passar de uma geração para outra ele vai sendo distorcido e até pode ser um conhecimento preconceituoso. Um exemplo que é muito comum de se falar nas sociedades africanas, principalmente, é que há uma tendência de as mulheres fazerem as atividades de casa e os homens não. Portanto, por quê? Porque tradicionalmente foi sendo esta experiência passada de gerações em gerações que os homens fazem um trabalho provavelmente de casa e outras coisas, e as mulheres lavam roupa, cozinham, por aí vai. Mas isso não é um conhecimento científico, portanto, é apenas uma informação que vai passando de geração em geração e acaba se enraizando ali e fica. Portanto, temos o senso comum, temos o mito da mídia, portanto, muitas das vezes a mídia pode influenciar bastante com a maneira como vai passando, então, a informação, e esta informação que pode ser imprecisa em alguns casos, mas ela é importante para os efeitos de entretenimento. Então, esse tipo de informação que é passada pela mídia, ela não é produzida com princípios e métodos científicos, então não podemos considerar ela como sendo um conhecimento científico também, ok? Mas, claro que ela pode ser dado, ok? Que vai ser coletado em um processo de investigação sobre um determinado fenômeno, desenhado com princípios e métodos científicos que, depois disso, poderão nos permitir chegar a um conhecimento científico sobre aquele fenômeno. Portanto, aqui há que ter isto também em conta. Penso que isto eu já fui comentando portanto, esta última, portanto, as experiências pessoais, portanto, quando nós estamos num processo de investigação, devemos ter muito cuidado com portanto, esta fonte de informação e conhecimento, porque nós mesmos, diante de um processo de investigação, no momento em que nós vamos fazendo as nossas análises, temos que ter muito cuidado para não nos para não cair na tentação de, ao analisar os dados, e usarmos aquilo que é a nossa experiência pessoal afetar aquela análise. Portanto, podemos ter alguma tendência de fazer isto. Portanto, eu coletei dados, até fiz todo um processo de desenho de metodologia, coleta de dados,
e tudo mais, agora estou a interpretar os dados, ao invés de usar as metodologias consagradas naquele domínio científico, aí depois fui mostrando com uma forma de analisar os dados, mas baseado nas minhas experiências. Então, poderia estar a sair um pouco daquilo que são os princípios consagrados naquela disciplina científica. Então, cada disciplina depois vai poder informar como é que nós nos posicionamos quando fazemos este tipo de análise ou as interpretações baseadas nos dados que nós coletamos para realizar uma determinada atividade, portanto, científica, ou seja, para nós respondermos a uma pergunta de partida que ela foi, então, definida para aquele projeto de pesquisa. Portanto, aqui são informações que eu trago para o seguinte, portanto, quando nós não seguimos aqueles princípios científicos, nós podemos correr estes riscos de misturar conhecimentos, tanto os científicos e os conhecimentos que nós temos por outras vias, portanto, fontes de aprendizagem de conhecimento. Portanto, o que, em suma, deve ficar aqui é exatamente o que está aqui. Portanto, nós devemos nos abster desta aprendizado por autoridade, por tradição, processo comum ou distribuição de mídia, e sim usarmos o processo rigoroso definido pela comunidade para a produção de novos conhecimentos. Portanto, devemos ter sempre este cuidado. A minha disciplina científica diz que, para a produção de novos conhecimentos, devo utilizar esta ou aquela metodologia combinada com esta e aquela técnica de coleta de dados, combinada com este ou aquele quadro teórico para analisar e, a partir disso, nós vamos chegar, logicamente, às respostas das perguntas que nós definimos para iniciar uma investigação científica. Pronto, eu penso que já fiz um comentário à volta dos 3 primeiros tópicos, o bastante, e iria para o 4º subtópico do dia de hoje. A quem interessa, então, a investigação científica? Claro que interessa, primeiro, ao próprio investigador, mas também interessa para aqueles que utilizam no seu dia a dia, portanto, para fins de aplicação prática no dia a dia, mas também pode interessar para fins de desenho de políticas. Portanto, aqui há um exemplo que é dado sobre uma investigação feita sobre a bancarização eletrônica em bancos rurais. Portanto, vamos lá, os impactos do e-banco nos bancos rurais, portanto, que estão nos interiores dos países por aí. Portanto, há uma tendência hoje em dia de termos chamados bancos móveis, bancos eletrônicos, e como é que isso, então, é visto? Portanto, numa primeira perspectiva, vertente, nós iremos ver do lado da ciência que vamos produzir conhecimento sobre esta área que ainda é pouco estudado, por exemplo, nos países, muitos dos países africanos. Ok? Há pouca literatura sobre isso. Então, a quem interessa, vai interessar a própria comunidade científica, porque há pouca informação ou literatura sobre a bancarização eletrônica dos bancos rurais em África. Logo,
o próprio investigador tem interesse em saber mais sobre isto. Então, se produzir alguma investigação e nesta temática e chegar a resultado ou a respostas sobre os tópicos ou sobre as questões colocadas, então, poderá estar então, a contribuir para o acúmulo de conhecimento naquela mesma área. Mas também poderá fornecer informação muito importante para as práticas ou diretrizes aos bancos rurais de como é que devem, então, fazer a adoção dessas novas tecnologias para atingir, então, os seus objetivos naquelas regiões. Portanto, que estratégias que vão implementar, como é que vão implementar e como é que isso vai acontecer na prática. Portanto, o conhecimento produzido com base num processo de investigação que o tópico é sobre bancos eletrônicos, pode chegar a respostas sobre estas questões. E também pode, provavelmente, influenciar algumas políticas que têm a ver com entidades que até financiam iniciativas de bancarização rural. Por quê? Porque, pronto, sabemos que temos muitas populações que vivem nas zonas rurais que têm dificuldade de aceder aos serviços bancários. Havendo esta possibilidade de bancarização eletrônica, provavelmente é possível se chegar àquelas populações. Então, aqui vamos encontrar o próprio governo interessado provavelmente em financiar iniciativas dessa natureza ou até organizações internacionais que se interessam por financiar. Portanto, aqui estamos a olhar, quando nós realizamos investigação científica, temos que ter isto aqui também em mente. A minha investigação que estou a realizar, no final, a quem vai beneficiar ou a quem vai interessar. Porque também não é, acho que não é de bom tom que a gente realiza uma investigação que no final não tem nenhuma aplicação, quer dizer, não traz nenhum valor agregado no que já existe ou, portanto, na própria comunidade científica, nas práticas ou nas políticas da sociedade em que nós nos inserimos. Portanto, este é um outro ponto a se ter em conta. Nós sempre vamos tentar fazer alguma investigação que tenha algum interesse para nós mesmos, enquanto investigadores, mas também para a comunidade científica da minha área, mas não só a comunidade científica, mas também para a sociedade que dela pode se servir para fins práticos do dia a dia ou até para os decisores políticos que também podem encontrar ali respostas para o desenho de estratégias e outros assuntos. Portanto, porque comentei muito aqui, acho que já mencionei a tudo isto, a quem interessa, aos investigadores, aos profissionais, aos formadores de políticas, mas também aqui falamos das próprias instituições, portanto, as comunidades acadêmicas, científicas e outras comunidades que podem ser, podem ter interesse, as instituições do governo e não governamentais, e a sociedade no geral, sempre, provavelmente nós, em nossos países, nós devemos sempre olhar para questões que são questões que a nossa sociedade, então, que preocupa a nossa sociedade. Então, procuramos resposta a estas questões. E isto havia comentado, portanto, a investigação deve alimentar um corpo de conhecimento, a prática ou a política. Ou seja, o que nós fazemos hoje vai alimentar portanto, a investigação feita hoje alimenta os próximos processos de investigação no mesmo tópico em outros tópicos relacionados. Portanto, nós estaremos sempre a colocar ali mais como se diz, mais um tijolo no nosso, na nossa estrutura do conhecimento. Portanto, o conhecimento ele é construído
bloco a bloco, portanto, cada um dos investigadores vai construindo o mesmo muro, portanto, colocando lá a sua parte, portanto, alinhando ali o seu tijolo no grande muro do conhecimento, o empreendimento, construção de conhecimento. E o mais importante é que, quando nós fazemos a investigação científica, temos que ter, então, este aspecto que está aqui no último bullet em mente. Portanto, quando nós vamos produzir algum conhecimento, se este conhecimento não estiver alinhado ou não tiver uma conexão com o corpo de conhecimento, ou com a prática, ou com as políticas demandadas pela comunidade científica, pelos stakeholders, os diferentes atores da sociedade que precisam desse conhecimento para o seu dia a dia ou para a desenho das políticas, então esse conhecimento não valerá de nada. E, normalmente, se você vai produzir esse conhecimento que não está conectado com a área científica ou com as práticas e políticas, e depois submete para alguma publicação, a pergunta que virá é, mas e daí? O você escreveu, bonito, mas o que você escreveu não tem nenhuma conexão com o domínio científico, nem da prática, nem de políticas. Então, o que você escreveu, o que você produziu, não tem nenhuma... quer dizer, não traz nada de novo para este domínio, para aquelas práticas ou para aquelas políticas. Então, este conhecimento ele não vai ser validado como sendo conhecimento científico. Ou seja, não podemos pensar de que nós fizemos grande descoberta se o que nós estamos a trazer não tem conexão com o corpo de conhecimento, não tem conexão com as práticas, não tem conexão com as políticas, ok? Então, é preciso ter isso também. O que eu trago aqui, aonde que se conecta ou com que domínio está, então, associado. Se estiver, então há uma grande descoberta ou há uma resposta a uma pergunta que interessa aquele domínio, aquele corpo de conhecimento. Aqui vou entrar, então, na parte final desta apresentação, que tem a ver com os aspectos teóricos de como conduzir uma investigação. Portanto, estivemos aqui apenas para termos o mesmo alinhamento para as próximas etapas. Portanto, mas claro que isto aqui é para a nossa sessão, porque, portanto, se eu fosse uma sessão mais profunda, poderíamos ir um pouco mais do que isto aqui. Nós tentamos desenhar isto para um período não superior a 40, 50 minutos de conversa para dar um espaço também de diálogo. Então, o próximo subtópico aqui é o próprio processo de investigação, que eu aqui trago este esquema. Portanto, grande parte do conteúdo que eu trago nesta minha apresentação é baseado no livro de Richard Botten, ok? E este é um diagrama que mostra, portanto, o processo de investigação. No diagrama dele, ele não tem esta ligação aqui. Portanto, ele tem esta ligação. Portanto, aqui o que nós temos aqui, na verdade, são as diferentes etapas do processo de investigação científica. Portanto, todo o processo de investigação científica, ele envolve várias etapas. Portanto, dependendo do autor que nós trouxemos aqui, podemos ter um diagrama um pouco diferente deste, mas este aqui é o genérico, que costuma ser visto nos livros, principalmente de metodologia científica das diferentes áreas científicas. Portanto, todo o processo de investigação científica sempre inicia com a seleção do tópico de pesquisa, que é o nosso próximo tópico amanhã. Então, sorry to interrupt you. Would you mind at the end of your presentation just to demonstrate to them how to activate remote access using email address? Because there's a lot of queries come through for how to access Science Direct and Scopus. Okay, I will. Thank you. Bye.
Então, como dizia, todo o processo de investigação inicia com a seleção de um tópico de pesquisa, e depois a definição da pergunta de pesquisa, o desenho do estudo, portanto, que inclui a metodologia e todo o quadro teórico, por aí, a coleta de dados, a análise dos dados, a interpretação dos mesmos, a partilha. Portanto, a partilha aqui é o mesmo que dizer escrever o artigo e publicar o artigo, portanto, para que a comunidade, então, possa avaliar e aceitar ou validar tanto o seu conhecimento. Mas, ok, este diagrama tem que ser visto como sendo um diagrama iterativo, ou seja, ele não vai sempre na mesma direção como está aqui. Eu posso selecionar um tema, um tópico de pesquisa, e quando vier aqui para a definição, iremos ver mais tarde, vamos fazer uma revisão, preliminar de literatura. Se eu descobrir de que já há muito conhecimento sobre esse tópico, então esse tópico já não é relevante para a pesquisa, e vou voltar. Então, ele é iterativo. Eu posso, então, quando chegar no desenho do meu estudo, verificar que, ao pensar na coleta de dados aqui, eu não encontro, não estou seguro que se vou conseguir coletar dados sobre este tópico nesta forma como eu desenhei. Então, eu vou ter que voltar lá em cima e redefinir muito bem o tópico e todos os outros passos. Então, aqui é somente para nós termos uma ideia de como é que é este processo de investigação. Então, como eu dizia, este processo ele é detalhado aqui, e aqui nós poderemos, então, ver mais ou menos o diagrama com mais detalhes sobre aqueles mesmos tópicos, e aqui já com algumas subdivisões. Portanto, a seleção do tópico, ele vai nos dar o tópico de pesquisa, mas para a definição do problema de pesquisa, eu vou precisar de fazer uma revisão de literatura, aqui é onde entram, então, as ferramentas de Elsevier, que nós iremos ver logo a seguir. Portanto, eu comecei daqui para dar, então, alguma informação de por que nós, afinal, precisamos de utilizar as ferramentas de Elsevier. Aonde é que nós vamos realmente encontrar suporte para poder, então, seguir com o nosso processo de pesquisa. Portanto, é exatamente isso que nós queremos fazer. Portanto, era mesmo para um baseline e podemos dar continuidade. Então, não é possível você definir ou delimitar um problema sem fazer literatura, uma revisão de literatura preliminar, portanto, aquela inicial, para perceber o seu tópico, todos os seus conceitos, e depois as questões, e ver se aquela questão ou aquele problema que você está a tentar resolver já não foi resolvido, já não existe conhecimento suficiente sobre. Portanto, é por isso que logo a seguir o tópico, portanto, o ponto 3 aqui é identificando as lacunas. Se realmente o tópico que eu escolhi, na minha revisão, consigo identificar que ainda há lacunas de pesquisa, então são essas lacunas que eu vou, então, agora tentar buscar respostas para. Então, porque aquilo que já foi respondido pelos outros autores ou os investigadores já não interessa mais fazer a pesquisa. Portanto, é importante isto. Portanto, todo tópico que nós vamos investigar, o problema, porque ele, na verdade, é alguma lacuna de pesquisa que deve ser suprida. Portanto, é assim que acontece todo o processo de pesquisa. Portanto, é verificando, portanto, depois de fazer, então, esta delimitação, vou identificar as hipóteses, e também para identificar as hipóteses, vou ter que fazer uma revisão de literatura. Logo, preciso das ferramentas que eles enviam, então, nos oferecem neste contrato que o Ministério de Ciência e Tecnologia de Angola tem com a Elsevier. E lá vamos poder, então, encontrar a literatura que nos permite perceber melhor o tópico, o problema, as lacunas, e provavelmente chegamos às hipóteses, e todos os outros tópicos que estão aqui. Penso que, assim, poderia ir em cada um deles, mas não sei se ainda temos muito tempo. Deixa eu só verificar que horas são agora. Bom, parece que o nosso tempo foi. Mas pronto, vou continuar mais um pouco aqui para dizer o seguinte. Portanto, o processo de investigação, na verdade, é portanto, realizar
cada uma das etapas que está aqui. E como é que, então, a Elsevier pode nos auxiliar neste processo de investigação. Portanto, é aqui onde eu queria chegar, mas não queria chegar aqui só de paraquedas. Então, nós temos várias ferramentas, a partir do próprio site nós podemos encontrar várias ferramentas, que uma delas é Science Direct, que você já conhece muito bem. Mas, por exemplo, se eu quero fazer uma publicação, temos uma ferramenta que nos auxilia a fazer essa atividade de escolha de uma revista e submissão daquela revista. E temos outras ferramentas que nos permitem fazer várias análises. Eu vou passar muito rapidamente hoje, mas como amanhã iremos continuar, depois irei fazer isto com com algum detalhe. A outra ferramenta importante é esta que foi recentemente publicada. Portanto, este é o site que se dedica, então, aos webinários que são direcionados para Angola. Portanto, aqui podem encontrar, para além dos webinários que vão acontecer nessa semana, vão encontrar os webinários gravados, outros que já foram feitos para a comunidade de Angola, que estão neste site. Portanto, é possível sempre voltar aqui e rever, então, os webinários para se não esteve presente naquele dia, mas gostaria de perceber o que foi dado, então pode encontrar neste espaço. A outra ferramenta importante é esta aqui, que é a Academia do Investigador. Portanto, esta Academia do Investigador, portanto, o link está aqui, vocês irão encontrar vários materiais aqui, desde como preparar uma investigação. O único, porém, aqui neste site, grande parte do conteúdo estará na língua inglesa, simplesmente. Mas é um conteúdo muito interessante para quem quer saber mais sobre o processo de preparação de manuscritos, como escrever tanto um artigo científico, como o processo de publicação em si. Portanto, são conteúdos que já estão disponíveis nesta ferramenta. Portanto, a Daniel estava a pedir para que eu demonstrasse como fazer o registro de acesso remoto nesta plataforma Science Direct que está aqui. Eu vou fazer isso logo em seguida. Portanto, esta é a base de dados, portanto, que nós vamos usar para aceder a conteúdos com texto completo da Elsevier. Portanto, é uma das ferramentas importantes para aquelas etapas do processo de investigação. Se eu estou no processo de, por exemplo, seleção de um tópico, esta ferramenta pode nos auxiliar a chegar à escolha correta, né, de tópicos relevantes e, digamos, atuais, mas iremos ver isso amanhã. Depois, esta base de dados de indexação Scopus também é outra ferramenta. Então, são as duas ferramentas que nesse momento estão disponíveis para Angola. Portanto, a Science Direct, que é a que eu mostrei antes, e a base de dados Scopus, que é uma base de dados de indexação. Portanto, a Science Direct ela tem conteúdos que são produzidos pela editora Elsevier apenas. Portanto, aqui vamos encontrar todos os artigos e o capítulo de livro que são publicados pela editora Elsevier. E enquanto que neste aqui vamos encontrar conteúdos publicados por mais de 7.000 editoras no mundo. Portanto, aqui é assim. Portanto, a Scopus ela contém conteúdos de mais de 7.000 editoras no mundo. Portanto, ela vai nos poder dar uma visão mais global sobre os tópicos recentes ou candentes de pesquisa, e também se esses tópicos já foram bastante pesquisados, se existe um corpo de conhecimento que podemos dizer que já é quase esgotado. Isso verifica-se olhando para os gráficos, né? Quando o gráfico continua sendo crescente, é porque é um tópico que ainda está em muita investigação, mas quando o gráfico sobe e depois vai baixando, porque esse tópico provavelmente já atingiu a maturação, já está a diminuir o nível de investigação sobre o mesmo. Então, isso tudo é possível de analisar através desta base de dados Scopus. Portanto, iremos ver isso nas próximas sessões. Não dava para mostrar tudo hoje, mas era mesmo para dizer que existem
produtos e soluções da Elsevier que podem, então, nos auxiliar no processo de investigação ou na condução de uma investigação científica. E esta aqui é a outra ferramenta, portanto, o momento da lei que nos permite, então, fazer a organização dos conteúdos, portanto, bibliográficos que nós vamos usar nos nossos projetos de investigação. Assim, de uma maneira muito rápida e geral, era esta a introdução sobre este primeiro tópico, e depois vou demonstrar apenas como fazer o registro e coisa, mas era isto que queria apresentar nesse primeiro momento de hoje, na primeira sessão, e amanhã vamos continuar com a sessão de como selecionar, portanto, a seleção de um tópico, portanto, todos os aspectos ligados à seleção de um tópico de pesquisa. O meu contacto particular é este que está aqui, para quem queira contactar diretamente. Eu utilizo mais o e-mail oreciozimba@gmail.com. Tenho o e-mail da Elsevier, mas poucas vezes eu entro lá, então, se há um interesse de contactar muito rapidamente, pode-se utilizar este e-mail aqui. Vou colocar aqui, só para conhecimento também dos colegas, o meu contacto telefônico. Eu estou baseado em Moçambique, acho que já devem saber, 258-8297-54-34. Portanto, este é o meu contacto telefônico com o WhatsApp em Moçambique. Portanto, para um contato mais direto, pode-se usar o meu WhatsApp ou o meu e-mail, Gmail. Para responder à solicitação da Danos, eu vou, antes de ir às questões que foram colocadas no chat, eu vou demonstrar aqui muito rapidamente como fazer um autorregistro. Portanto, a plataforma ScienceDirect. Bom, é provável que muitos colegas ainda não tenham feito isto. Portanto, esta aqui é a plataforma ScienceDirect, que eu mostrei lá nos slides, que nos permite aceder, então, a artigos em texto completo, publicados pela editora Elsevier. Para aceder a esta base de dados, no contrato que existe entre Angola e a Elsevier, há duas modalidades, penso eu. Então, são três, na verdade, mas pronto, podemos ver aqui. Uma é aquela em que o acesso é através do endereço IP, portanto, o IP da instituição, se a instituição tem uma faixa de IPs válidos, então deve ter fornecido a Elsevier para configurar o acesso via rede de internet da instituição. Portanto, no campus vão poder ter acesso a esta base sem precisar de nenhuma senha. Mas, se não for este, então, o acesso ele é feito através do seu e-mail de domínio institucional. Portanto, vou mostrar aqui. Para isso, vou sair do meu primeiro para mostrar muito rapidamente. Mas o tutorial sobre isso também está disponível nesta janela aqui. Portanto, como fazer, portanto, neste endereço que está nos meus slides, lá no segundo slide que mostra os produtos e serviços, se entrar nele, onde poder ver aqui como ativar o acesso remoto via ID, ou como ativar acesso, aqui não está correto, via domínio de e-mail institucional. Portanto, são as duas formas possíveis para acesso remoto. Portanto, para poder aceder estando em casa, você tem que associar o seu e-mail ao ID que foi, então, atribuído à instituição. Se clicar aqui, tem um roteiro que mostra isso. O mesmo acontece com o domínio institucional. Se eu clicar aqui, vai ter, então, o roteiro de como é que eu faço isso.
mas para aqueles que não têm muita dificuldade, tudo acontece aqui. Eu estou, enquanto isto abre, está um pouco lento aqui, vou mostrando por aqui. Portanto, se com o domínio de e-mail institucional, que é este aqui, significa que o investigador deve ter um e-mail atribuído pela sua universidade ou pela sua instituição. Portanto, o domínio institucional que nos referimos é exatamente um e-mail que foi atribuído pela sua universidade ou pela sua instituição. Tendo esse e-mail, você vai, então, utilizar aqui esta ferramenta registro que está aqui, clicando aqui e seguir os passos para o efeito, que são esses que estão aqui. Neste caso, se colocar o seu e-mail aqui pela primeira vez, antes de qualquer registro, mas deixa só fazer assim, try another account, para ser mais fiel a isto. Portanto, quando clica ali pela primeira vez, em princípio, recebe uma janela semelhante a esta aqui. E, neste caso, é solicitado o e-mail. Aqui deve colocar o e-mail da sua, o seu e-mail que foi atribuído pela sua instituição, ok? Então, se eu colocar aqui um e-mail, por exemplo, Horácio Zimba, que esta aqui é a minha instituição, e fazer um contínuo, mas esse já foi registrado, então ele me solicita aqui o password. Neste caso é porque o meu e-mail já foi registrado. No seu caso, se for a primeira vez, ele iria pedir que fizesse a associação. Portanto, daqui não consigo fazer isso. Deixa eu ver se eu posso mostrar pelo roteiro. Eu terei que inventar um e-mail aqui para facilitar a compreensão. Então, eu vou colocar, eu espero que Tomás Zimba, @uam.mz. Não, vou colocar um e-mail que acho que deve existir. dsd@uam.mz, ok? Se faço isto, este é um e-mail institucional. Então, conforme estão a ver, ele enviou um e-mail para esta caixa. Então, devo entrar nesta caixa para fazer a confirmação. Portanto, é só depois seguir os passos lá que estarão neste e-mail. Neste caso, eu não tenho o acesso a este e-mail, o e-mail da minha direção aqui. Portanto, é o que acontece. A partir desse momento, tu podes, então, entrar naquela caixa e o segundo passo que vai fazer para isso, acho que eu, sim, acho que cometi uma falha aqui, me desculpa. Ok, sim, desculpa. Então, se eu coloco o e-mail, que é a primeira vez que eu estou a registrar, eu, em princípio, devo fazer isso. Devo criar o meu perfil primeiro, ok? Eu coloco o meu nome, o meu apelido e o password, e depois eu vou fazer aqui o registro. Depois disso é que eu volto, depois de criar esta conta, é que eu volto a entrar no meu Science Direct, ok? Que estou aqui, vou fazer isto. Opa, desculpa, acho que agora criei uma confusão para vocês, porque isso aqui tem que ser feito sem falhas, Science Direct, ok? Vou repetir o processo. O primeiro processo é eu criar uma conta no Science Direct, que é este aqui. Entro aqui, é a primeira vez que eu crio a conta, então eu vou para aqui, eu digo try another account, depois coloco o e-mail que eu vou criar a conta, dsd@uam, contínuo, mas porque esta aqui é a primeira vez que estou a tentar fazer isso, então significa que eu tenho que fazer o registro, não sei porque me levou para ali, então eu faço o registro do meu nome, meu apelido e a password que vou passar a usar aqui para entrar nessa plataforma. Feito isso, clico aqui
em registrar. Depois de registrar, então, é que eu vou voltar para esta plataforma e entro. Eu já entro com exatamente aquela conta que eu criei há bocado. Nesse caso, vou usar aqui uma outra conta, que não é esta aqui. Vou usar a conta da minha universidade. Ou até posso usar... Não, tem que ser a da universidade mesmo. Então, uso da universidade, ponto, Zimba, para mostrar como é que associamos. Depois daqui, sim, eu coloco a senha que está associada a esta conta. Espero que seja isto. Opa. Pronto, eu entrei. Agora, eu criei primeiro um perfil e depois entrei na plataforma, porque esta conta eu posso criar mesmo não tendo um acesso permitido. Agora, depois de criar o perfil e ter o meu perfil associado com a conta da minha universidade, sim, vou fazer a associação da minha conta para acesso remoto. Aqui embaixo, vou encontrar esta opção. Portanto, eu tenho um perfil que criei com o e-mail da instituição e vou, então, ativar o acesso remoto. E clicando nesta opção, então, aí sim, vou novamente colocar aqui o meu e-mail da instituição, né? Não, ok. Aqui tem duas coisas, né? Eu posso colocar o e-mail ou simplesmente procurar pela minha instituição. Se eu colocar aqui Eduardo Mondlane University, há de aparecer aqui. Ok? Podem ver que está aqui. No vosso caso, tem aqui José Eduardo dos Santos University. Portanto, se tiver alguém da Universidade Eduardo dos Santos e tem um e-mail institucional, ele já pode fazer isto. Portanto, se já tem um perfil e quando entra, clica lá naquela opção de Remote Access, aí recebe essa janela, pesquisa pelo nome da instituição, encontrou o nome da instituição, seleciona o nome da instituição, ok? Ao selecionar, ele há de aparecer aqui, depois volta a colocar o seu e-mail para ele poder ativar. Então, aqui coloco o meu e-mail, que é aquele que eu usei para criar o perfil, e faço um contínuo. E neste momento, agora sim, o e-mail que mandou agora foi para a minha caixa e eu devo entrar na minha caixa de e-mail e lá na caixa de e-mail, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui e se eu tiver o e-mail lá para poder visualizar o tipo de e-mail que ele manda. Ok, às vezes demora um pouco isto, então acho que eu ainda não recebi. Mas, na verdade, devo receber um e-mail aqui com uma instrução que eu clico para aceitar. Acho que por aqui no tutorial vamos encontrar. Então, depois, isto tudo já mostrei. E aqui é para criar a conta apenas. Ok. Então, quando eu associo a esta parte, vamos lá ver. Ser no final, portanto, ele manda um e-mail. Então, quando manda um e-mail, o e-mail que eu recebo tem esta informação. Portanto, vou receber um e-mail com esta informação e eu clico aqui em Get Access. A partir desse momento já está ativa o acesso remoto. Portanto, é apenas uma demonstração, mas poderemos fazer isso amanhã e outros dias também, se tiver alguma dificuldade nisso. Colegas, agora não sei se não temos mais tempo para hoje, eu poderei provavelmente amanhã voltar às questões que foram colocadas aqui e dar algumas respostas mesmas, porque para o dia de hoje realmente acabamos esgotando quase todo o tempo, estamos com 30 minutos acima do tempo que tinha sido agendado. Não sei... Estou a ver aqui as mensagens do chat, muito obrigado pelas mensagens e acerca das questões, eu vou analisar todas as questões que estão aqui, se realmente houver questões que
não tenham sido esclarecidos pelas minhas explicações, vou tentar fazer por aqui ou amanhã poderemos então fazê-lo diretamente. E por hoje é tudo. Muito obrigado. Dani, já tive ideia? Parece que não. Ok, então, acho que estou a falar com o professor Ricardo, então. Sim, eu consigo ouvir Tá, e vejo que não está cá, deve ter caído. Dani, sim, está bem, mas pronto, era só mesmo para encerrar o dia 2, dizer que amanhã vamos continuar a uma mão levantada, mas penso que os colegas não têm acesso ao microfone. Sim, mas todas as questões estão a ser Sim. colocadas no Q&A section, Sim, né? sim. Pois, eu depois vou passar por aqui para fazer as respostas e qualquer insistência amanhã poderemos ver, dado o avançado do tempo hoje. Pode ser? Sim, do meu ponto de vista, penso que as perguntas que hoje foram colocadas poderão ser respondidas logo amanhã no início, né? Temos que gerir melhor Pois. o para Sim, pois. conseguir o tempo, né? Senão não conseguimos Não conseguimos, pois. responder. Sim. Tá bem. Pronto, muito obrigado a todos. Se é uma pergunta, se teremos material, sim, esse material depois vai colocado no site e será disponível para todos. E muito obrigado pela participação e nos vemos amanhã. Obrigado a todos. Sr. Horácio, se puder ficar, Sim. contar como host, seria o melhor. Não percebi? Se puder encerrar, Sim. Não seria porque queria ver as questões antes de encerrar, mas já vou encerrar. ok. Porque se eu encerrar aqui, eu vou perder ali as questões. Era só por causa disso, para ver. Não, esteja à vontade, então.
Sim, sim.